Oi, gente! Esse é o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal. Vamos chegar a 1 milhão de inscritos? Vamos lá? Então, nos ajude se inscrevendo, dando aquele like, fazendo aquele joinha. E também mandando a sua carta, escrevendo a sua história. Eu estou aguardando a sua história. Mande para esse e-mail, cartasaudade@gmail.com e participe das promoções do nosso canal. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, engravidou supostamente de um sapo. Sou Maria Aparecida, 65 anos e moro em Caieiras. Estava em casa, sempre ouvindo as cartas da saudade, as histórias que o Eli Correia narra, e pensando nos meus familiares, nos meus antepassados e na minha infância. Época de Natal, eu não sei porquê, eu não sei o que acontece, que a gente fica assim, meio saudosista, pensando nos parentes, pensando nos tempos que passaram. Lembro, por exemplo, do meu avô preparando um capado gordo no chiqueiro, para que fosse servido na véspera do Natal. Sabendo que os irmãos da minha avó, que era a mais velha de 4 irmãos, vinham todos para casa. Nossa, casa lotada. Eu digo nossa porque eu morava com os meus avós. Foram eles que me criaram. Por isso a casa dos meus avós também era minha. E é por isso que eu digo nossa casa. Meu avô foi casado pela segunda vez com a minha avó. Ele com 23 anos, viúvo, e já com 2 filhas, Isabel e Josefina, e ela, minha avó, segunda esposa do meu avô, 17 anos, quando se casaram. Ele viúvo com 23 e ela com 17 se casaram. Ele pai de 2 filhas e com a minha avó vieram os filhos dos 2. A morte da primeira esposa dele, lá em Extrema, Minas Gerais, foi de verdade um verdadeiro mistério. Numa festa de aniversário de uma de suas filhas, ela, de repente, caiu morta. Assim, de repente, morreu no meio da festa. Acreditem, festa de aniversário de uma das filhas. E a mãe, no caso a esposa do meu avô, caiu dura no chão, no meio da festa. Há quem diga na família que uma conhecida dela, por não ter sido convidada para a festa e por querer muito ir, fez uma macumba brava para ela e a afetou em cheio. Isso estamos falando de muitos anos atrás. Falaram que foi uma macumba, porque a vizinha queria muito ir na festa, não foi convidada, e ela teria feito uma macumba brava, que teria matado a primeira esposa do meu avô, assim, no meio da festa de aniversário de uma das filhas. Mas o tempo foi passando, e logo o meu avô conheceu aquela que viria a ser a minha avó. Se casaram, tiveram 8 filhos, e mais as 2 que o meu avô já tinha do primeiro casamento, e que a minha avó cuidava como se fossem filhas dela. Elas foram crescendo. Minha tia Josefina, agora moça, arranjou um namorado e logo resolveram se casar. Só que quando a irmã dela, Isabel, a mais velha, ficou sabendo que a irmã mais nova que ela ia se casar antes dela, Isabel ficou doida. Isabel ficou louca. Quer dizer, a mais nova vai casar primeiro que eu, conseguiu encontrar uma pessoa para se casar antes de mim. Mas ela ficou brava. Onde já se viu? Gritava Isabel. A irmã mais nova se casar e deixar a mais velha para titia? Isso é inconcebível. É inadmissível. Não pode. A primeira que tinha que casar sou eu. Eu que tinha que encontrar uma pessoa. Eu que tinha que casar primeiro. Agora eu vou ficar para titia? Nisso, meu avô, aos gritos,
né, de sua filha, Isabel, meu avô está chegando do trabalho, chegando da roça e vendo a filha brava, que ficou sabendo que a irmã mais nova ia se casar, vendo a filha brava daquele jeito, montou novamente no cavalo e saiu para caçar um marido. É isso mesmo que eu estou dizendo. Saiu para procurar alguém que casasse com a filha dele, a filha Isabel, a mais velha. O primeiro que encontrou foi o cunhado dele, que vinha vindo a pé, descalço, voltando da cidade para o sítio onde morava. Meu avô desceu do cavalo, pediu o irmão, né, da atual mulher dele em casamento para a filha. Sabe, tipo assim, você não quer casar com a minha filha, não? Rapaz, ela tá revoltada, ela tá nervosa, eu tô até com medo de ela fazer uma besteira. Ou seja, o irmão da madrasta dela, por sorte, não tinha muita diferença de idade e aceitou. O rapaz, que também nunca tinha namorado, aceitou na hora. O meu avô propôs e ele aceitou. E a Isabel só viu e conheceu o noivo, por incrível que pareça, na hora do casamento. Claro que isso é coisa de muitos anos atrás, de muito tempo atrás, porque hoje em dia jamais aconteceria algo assim. Mas aconteceu isso na minha família. E isso tudo aconteceu na cidade de Extrema, Minas Gerais. Casaram, tiveram 6 filhos, meninos e meninas, e mais uma filha adotada. O tempo passou e tia Isabel, sendo meia-irmã de minha mãe, continuava morando na roça e pegou um costume de cortar cabaças para fazer pratinhos, copinhos, cuias e muitas outras coisas que nós todos adorávamos. Ela tinha habilidade para trabalhar com as tais cabaças que existia muito lá no sítio. E ela colocava tudo num ponto do terreiro para secar no sol. Porém, numa noite choveu muito, muito forte. E quando tia Isabel levantou cedo, viu que o terreiro estava tomado de água, dando até ali uma enchente. Ali o terreiro, aquela região ali, em volta da casa, estava como se estava como se fosse uma enchente. E os seus potinhos, as cuias que ela fazia com tanto carinho das cabaças, né? Aqueles potinhos, aquelas coisas estavam indo embora, porque naquela enchente havia uma certa vazão e levando tudo embora, tudo embora. Minha tia correu no meio daquela água antes que as cumbucas chegassem no rio, que passava mais ao fundo do sítio. E conseguiu pegar algumas, aliás, várias daquelas cumbucas, vários daqueles potinhos, só que aquelas águas estavam muito estranhas, estavam muito espumosas por conta do grande número de sapos ali. Mas minha tia queria salvar suas cabaças, porque era com as cabaças que ela trabalhava, fazendo cuias, fazendo potinhos, e ela não ia perder aquelas cabaças de jeito nenhum. Após um tempo depois da chuva, tia Isabel começou a ter febre. Depois que ela entrou naquelas águas, pegou o que pôde das cabaças que estavam sendo levadas pelas águas, levadas embora, e ela então trouxe aquilo tudo, conseguiu salvar muitas, mas após as chuvas, após aquelas águas irem diminuindo o seu volume, tia Isabel começou a ter febre. Começou a passar mal, muita dor na barriga. Isso não foi tudo. Com o passar dos dias, com o passar de um mês, a sua menstruação não veio. A sua menstruação, que era como se fosse um relógio, não desceu. Meu avô, então, pai dela, a levou em um conhecido benzedor ali da região, o Zé Soares, um verdadeiro curandeiro, que naquele tempo havia muito disso. Curandeiro, feiticeiro, benzedor, benzedeira, alguém muito forte e conhecido na época ali na região de Extrema, Zé Soares, o curandeiro. E meu avô contou a ele
tudo o que a filha estava sentindo. Que era muito difícil você ir na cidade à procura de médico, você procurava resolver as coisas ali, né? Ali com remédios caseiros, com eros. Bom, então o vovô contou tudo para o Zé Soares, o curandeiro, o que tinha acontecido com a filha. O benzedor parou um momento, assim em silêncio. Ele meditou, ele pensou bastante e disse: a sua filha está grávida. E está grávida de um sapo. Meu avô ficou de boca aberta. De boca aberta. Ele nunca tinha ouvido falar que alguém poderia ficar, uma mulher, uma moça, pudesse ficar grávida de um sapo, mas o curandeiro continuou. Ela vai ter que tomar essa garrafada de remédio que eu vou preparar. Em colheres. 3 vezes por dia. Isso vai dar força para ela. E assim, Zé Soares, o curandeiro, preparou uma garrafada, umas ervas que só ele conhecia, só ele sabia, e recomendou mais uma vez para o meu avô: tem que dar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia em colher de sopa. E assim foi feito. Meu avô trouxe aquela garrafada, agradeceu ao curandeiro Zé Soares e começou então a tratar Isabel. Mas o impressionante é que depois de um tempo, minha tia, Isabel, começa a sentir que algo estava saindo dela. Um saquinho, assim, de transparente, como se fosse uma gosma. Sim, estava saindo de dentro dela e pulsava. Aquilo pulsava como se fosse algo vivo. Ninguém teve coragem de abrir aquele saquinho gosmento, aquele saquinho assim meio transparente, por medo do que ia haver ali dentro. Quando aquilo saiu, aquele saquinho gosmento, transparente, vamos dizer assim, que nasceu, ao invés de sair sangue, saiu uma água amarela. Água amarela. Uma coisa, um negócio esquisito. E com o nascimento desse negócio nojento que pulsava dentro daquele saquinho, daquele saco, aí eles fizeram o quê? Deixaram pendurado no quintal até aquilo parar de pulsar, até aquilo morrer, e depois enterraram aquilo. Todo mundo achava, todo mundo tinha certeza que no dia da enchente, quando a minha tia foi pegar as cabaças naquela água contaminada com tanto sapo e com aquela espuma de tanto sapo, ali, sim, foi ali que ela engravidou. E o Zé Soares tinha razão, o curandeiro Zé Soares, ela engravidou ali. Alguma coisa ali daquela água contaminada entrou dentro dela, coisa do sapo. Que bom que no fim deu certo. Que bom. O tempo foi passando e essa minha tia, sempre muito forte, principalmente graças à garrafada preparada pelo curandeiro Zé Soares, só foi morrer muitos anos depois, tranquila, serena, e até hoje nós sentimos muito a falta de tia Isabel. Saudade também sinto dos meus avós, dos nossos natais tão cheios de gente, de bagunça, de alegria, de festa. Minha família era tão grande. Hoje eu sou viúva, tenho apenas um filho e faz tempo que muitas vezes eu passo o Natal sozinha. Eu e Deus apenas. Poucos familiares agora estão vivos e a maioria dos que estão são evangélicos. Então, eles não têm assim o costume de comemorar datas religiosas. Muitos primos moram longe com suas famílias e às vezes até me chamam para passar festas com eles, mas eu não gosto de viajar sozinha e acabo desanimando
e ficando por aqui mesmo. O que me conforta é saber que todos estão bem e eu estou com Deus. Então, termino essa carta pedindo que aproveitem cada momento feliz de suas vidas, porque não sabemos o dia de amanhã. Saudade das minhas tias, principalmente a minha tia Isabel, aquela que nas águas que ela entrou para salvar suas cabaças, acabou engravidando, segundo o Zé Soares, curandeiro, de um sapo. E o pior, nasceu aquela coisa gosmenta, pulsando como se tivesse um coração. E depois morreu. E foi lá mesmo no quintal, enterrado. Sim, minha tia Isabel. Saudade dela, que viveu essa experiência única, absurda, e ao mesmo tempo, saudade dos meus avós e de tantas festas maravilhosas que passamos, principalmente os nossos natais. Essa é a minha história. E sei que muita gente está chocada com o que aconteceu com a minha tia. Mas aconteceu. Que saudade de você! Engravidou supostamente de um sapo. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.